Como é que é o seu nome? Tudo bem, Ariel? Josias. Prazer, Josias. Primeiro, é um prazer mesmo, tá? Você é uma referência dentro, acho que do seu segmento, né? Dentro da sua religião. Eu vou seguir da onde a minha companheira parou, tá? Porque eu acho que faz muito sentido tudo que vocês estavam arrazoando aqui nesse momento. O paradoxo que eu acho de você especificamente nesse momento é que você usa um exemplo. O que serve para a Igreja Católica não serve para as outras religiões, né? A Igreja Católica em todo o tempo, e aí você vai falar, não é sobre atacar a Igreja Católica, é sobre o que é a Igreja Católica, né? Você aqui usou termos da bagunça das igrejas de parede preta, de todas essas questões, mas a Igreja Católica ela cresceu em corrupção, em bagunça, prostituição. Ela cresceu destruindo. Como assim cresceu em bagunça, prostituição? E não foi? Você pega os papas, pega a Borba. A igreja, inclusive, ela conseguiu banir o costume, por exemplo, dos servos não poderem casar, que era um costume do Império Romano. Toda aquela bagunça sensual que existia dentro dos banhais. Onde tem banhal na Idade Média? Na arqueologia a gente acha, no Império Romano, um monte de banhal. Era um negócio bem terrível, né? Que o pessoal ia lá, enfim, não vamos nem entrar em detalhe aqui. Como hoje em dia também tem um monte de coisa ruim assim no nosso mundo pagão. E aí você acha que por conta disso, por conta disso... Não, calma aí. A igreja cresceu em prostituição, não, está errado. Mas não está errado. Você sabe que é verdade. Não, você sabe que é verdade. Você falou que a igreja cresceu em prostituição. A igreja católica cresceu sim. Cresceu sim. Não só isso. Cresceu dizimando populações. Cresceu profanando. Inclusive, quando a cresceu igreja católica... E você sabe que cresceu... população a igreja dizimou? Bom, se você pegar a igreja, a ajuda que ela deu em tudo que foi... Vou pegar no Brasil, vou ser prático, né? Se você pega aqui os jesuítas, o que eles fazem, eles aceitando dizimar pessoas. Os jesuítas salvaram os índios da escravidão. Entre aspas. Eles foram expulsos pelos iluministas. Entre aspas. Sabe por que eu falo? Por isso. Sabe por que eu falo? Os índios. Não, sabe por que eu falo? A igreja acabou com o canibalismo na América. Ela acabou com os sacrifícios humanos. Como é que você diz que a igreja cresceu em prostituição e homicídio se a igreja acabou com tudo isso tanto na Europa quanto aqui? Então, a igreja trouxe a verdade de Cristo pro mundo todo. Posso fazer só uma pergunta então para você e depois? Tá. Me fala sobre os papas. Por exemplo, Borba. Qual é a representatividade dele para você na igreja e o que ele representa para que você tenha autoridade de falar sobre igreja de parede preta? Deixa eu te perguntar antes uma pergunta, eu te respondo essa? Não, responde primeiro. Vou fazer como Cristo, aprendi com Cristo isso. Você me fez uma pergunta, antes de te responder eu vou te fazer outra. O que você tem a dizer sobre Judas, apóstolo de Jesus? Como assim? Judas. Você me perguntou o que eu tenho a dizer sobre um papa que é mau exemplo. Estou te perguntando o que você tem a dizer sobre Judas, que era um apóstolo que Jesus escolheu. Judas andou com Jesus. Foi escolhido. Ele tinha dinheiro, aparentemente, porque ele tinha sobrenome. O que mais você quer saber? Então, mesma coisa sobre esse papa. O quê? Você não respondeu. Mesma coisa. Eu penso a mesma coisa sobre ele. Recebeu um chamado, tá lá, e aí? Que daí? Mas... É que você não respondeu nada. A sua pergunta não tem sentido. Fala, o que você acha do papo? Eu te fiz essa pergunta porque você aqui argumentou, Qual que é o problema? Que hoje tem bagunça só porque a parede é preta. Você não falou isso? Eu falei que parede preta... Quantos maus exemplos... E o que eu estou te falando, quantos maus exemplos a Igreja Católica deu? Como que você acha que a Igreja Católica tem moral para falar sobre? A Igreja já ensinou alguma dessas coisas? Não tem. Hã? Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos e sabia que um deles o haveria de trair. A Bíblia, inclusive, diz que ele já sabia disso. Isso é ponto pacífico. Tudo bem. Então, da mesma forma, na linha sucessória de São Pedro... Sim, ele já sabe tudo. Ele sabe. Na linha sucessória de São Pedro, ele também sabia que poderia vir alguém, e pode vir ainda, que não vai ser salvo. Qual é a surpresa com isso? Então, mas qual é a surpresa da parede preta? Eu não entendi. Isso anula... Não faz o menor sentido. Isso anula o que nosso Senhor disse em Lucas 10,16, quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita? Não, mas a parede preta anula o quê? Me fala. A parede preta, o problema é a grande bagunça que a gente viu em 1 Coríntios 14, que não pode ser o centro do culto. A primeira carta aos Coríntios, justamente, ela separa o rito da missa, a Santa Ceia, ou a completude da ceia judaica, de todo o resto das outras coisas da vida espiritual da pessoa. Tanto que ele fala que se a pessoa quer falar em línguas, que ela fale dentro da sua casa, se não tiver ninguém pra interpretar. Deixa eu só deixar claro, tá? A minha parede é branca. Eu sei disso. Que eu achei assim, um argumento tão sem nexo. Você acha que não é um problema o fenômeno das igrejas de parede preta? Não é um problema. De pastor voando, pulando em cima? Mas não é um problema porque o culto católico, ele...
Tudo bem, Ariel? Tudo bom? Beleza? Qual o seu nome? Wesley, eu sou da Assembleia, tenho 29 anos e eu queria me ater aqui ao seu argumento. Para você acha que a atuação do cristão ela tá ali ela se circunscreve no que a Bíblia permite, ou a gente está também circunscrito ao que ela fica silente? A gente deve fazer tudo que a Sagrada Escritura manda e entender o seu espírito guiado pelo magistério e pela tradição oral. Eu achei interessante que você trouxe a questão da parede preta, porque ela é um meme, né? O pessoal brinca bastante. Não, porque ela não é só um meme, ela é real também, né? Sim, é o humor que imita a realidade e tal. É que ficou ridículo o fenômeno e acabou virando meme. A minha pergunta para você é a seguinte, em questões que a Bíblia fica silente, como por exemplo a parede preta, você aproveita para construir essa narrativa. Tá, só para concluir o raciocínio. Só que em questões que a Bíblia proíbe expressamente, tem católicos que cumprem, como por exemplo a veneração a imagens, esses fazem esse joguete de palavras que não é adoração, é veneração, mas você pega lá no latim e olha a acepção da coisa mesmo, é prestar culto, né? Então eu queria entender como que é essa sua lógica de o que a Bíblia fica silente, a gente vai e pune a exemplo da parede preta, e o que a Bíblia proíbe, a gente descumpre e finge que não viu. Não, o que precisa é entender a Bíblia como um todo, né? Colocá-la dentro do seu contexto, ver o que os cristãos sempre fizeram na tradição, já que São Paulo disse, né? Para a gente seguir aquelas tradições que foram ensinadas, sejam elas orais ou escritas. E quando a tradição contradiz o texto, a gente faz o quê? A gente não deve seguir uma tradição que contradiz o texto, ela nunca contradiz o texto. Não fará as imagens do que está acima, nem do que está abaixo. Isso a gente já vai falar, na próxima afirmação a gente vai falar sobre isso. Não é exatamente sobre isso. Mas o meu ponto não é a cor preta da parede, não é como a luz está, mas é o espírito dessa coisa que contraria 1 Coríntios 14. Os apóstolos são o fundamento da nossa igreja, da Jerusalém Celestial. E o que eles falam aqui é que tudo deve ter ordem. Que aqueles que vão fazendo bagunça na igreja, todo aquele espírito assim que coloca o homem no centro. Você concorda comigo que essas igrejas colocam o homem no centro? Nesse cenário, sim. Eu entendi que você usou a simbologia. Só que, de novo, você voltou para a parede preta, eu voltei para a pergunta. Tudo bem, vai ser no próximo tópico que a gente vai falar. Tópico. Só que o problema é essa lógica. O que a Bíblia fica silente, vocês aproveitam para, sei lá, tripudiar em cima desse tema, e as proibições expressas vocês passam por cima. A gente já falou sobre isso no outro bloco, mas o que a Bíblia diz é que tem por exemplo, tem alguns mandatos aqui dos apóstolos que não estão escritos. Por exemplo, em 3 João, no versículo 13 a 14, nós temos aqui: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Ou 1 Coríntios 11, que eu já trouxe aqui, de que São Paulo fala sobre as outras coisas da ceia, eu vos falarei quando estiver aí, vos ordenarei quando estiver aí. Então tem coisas, fala assim, a Bíblia está silente, está em silêncio. Não, porque nós temos a tradição que vem interpretando a Sagrada Escritura. No frigir dos ovos, você quer que eu diga que eu não concordo com bagunça que está acontecendo? Sim, isso. Ambos não concordamos. Muito bem. Valeu. Acabou. Mas vocês vão gostar mais do outro agora. Tem que procurar Igreja Católica Nossa Senhora Tratadora dos Mortos. Em qual cidade? Luz das Trevas. Luz, fumaça, tenda, parede preta e quadra. Mas é durante a missa, é isso? No meio da missa. Aí não está seguindo o que a igreja orienta, né? Tá errado. Mas sabe qual é o problema? É assim, a igreja tem a orientação de não fazer assim e eles fazem. A igreja, o Papa, os bispos, pode. É que nós católicos entendemos que a igreja é uma instituição também. Não é só... crê em Jesus. Você tem uma impressão de que já te conheço em algum lugar? Talvez. É os debates. Gente, eu tô olhando para ele. Aquela citação que você fez de Elias. Sim. É muito estranha, porque Elias não estava no momento de culto. Ele estava no momento íntimo com Deus. É verdade. E no momento íntimo com Deus é um momento íntimo. No momento de culto, não faz sentido aquela tua citação de Elias. Seria um bom argumento que você fez. Mas e 1 Coríntios 14? O que tem em 1 Coríntios 14? O capítulo inteiro é São Paulo criticando a bagunça na igreja de Corinto. A bagunça que Paulo litúrgica, O que Paulo está combatendo... O que Paulo está combatendo é a bagunça. É que essa estética é para causar esse comportamento. Luz piscando, pelo amor de Deus, né? Ele não está comentando. Por que não para ser uma transmissão excelente? O preto me ajuda na ele não está transmissão. comentando contra a arquitetura da igreja. Tudo bem. Mas a arquitetura. Mas tudo bem. Essa arquitetura é feita para gerar um comportamento, concorda? Ok. Ela foi preparada para isso. Só que você não pode colocar o evangelicalismo
dentro da parede preta e da luz colorida. Mas essa é a dificuldade nossa de combater as heresias. Bem, vocês sabem que eu penso isso mesmo, né? Porque cada hora é uma coisa. Uma hora é católica, evangélico midiático, sim. Mas você concorda? Vocês concordam que a arquitetura é feita... Essa arquitetura é feita para causar um comportamento? Eu acho ridículo também isso. Calma, gente. Guarda os argumentos. Você falou baixinho agora. Não, calma, gente. Tem que ter marketing aqui também, né, porra? Essa aí gostei de você. Vai lá, Ariel. Eu acho que nem Nossa Senhora gosta daquilo. O pessoal que tá atrás. Minha quarta afirmação é: o Novo Testamento não proíbe fazer imagens. Isso aí eu sei que vocês vão gostar de conversar, hein? Oi, Ariel. Eu sou Marcos Davi, sou professor de biologia e professor de teologia também. De qual denominação? Sou batista reformado, daqueles que você gosta de conversar. Eu não sou luterano, mas sou reformado. Mais sério? Mais ou menos, né? Eu dou aula para adolescente, não dá para ser muito sério também. Bom, o fato é o seguinte, ainda que de maneira explícita o Novo Testamento não diga uma proibição do ídolo, o Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento, faz a regra de fé e prática de todo cristão. Portanto, eu não posso tomar o Novo Testamento independente do Antigo Testamento. Com certeza. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe a idolatria, sim, na medida em que o Antigo Testamento proíbe que eu coloque no lugar de Deus qualquer coisa ou qualquer outro tipo de ser vivo, o Novo Testamento, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, vai dizer, portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Sim, sim. Então, pode não estar falando explicitamente, como por exemplo Isaías fala, né, para não fazer imagens, 20, né, sim, Salmos e por aí vai. Salmo 115, Salmo 115. Mas o Novo Testamento proíbe a idolatria. E com um detalhe, não quero me estender muito. E com um detalhe, a régua do Novo Testamento é muito mais alta do que o Antigo. Sim, é verdade. Porque Jesus vai dizer que se no teu coração houver o desejo de pecar, é como se você já tivesse pecado. Sim. Portanto, se eu me coloco diante de uma imagem, diante de uma fotografia e peço para esta pessoa representada pela imagem ou pela fotografia alguma bênção, eu estou colocando essa pessoa... São duas discussões. Ó. Primeiro, no lugar de Deus. Tá, são duas discussões. Primeiro, ter imagem e outra, intercessão dos santos. Nós aqui estamos falando de ter imagens. Por exemplo, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo com Maria, por exemplo, ou só um crucifixo com Jesus pregado na cruz na igreja. Isso aí para você tá certo? Aquilo é uma figura que representa algo que aconteceu. Mas aquela imagem vai predispor a pessoa a se ajoelhar para aquela imagem, diante daquela imagem, e pedir bênçãos para que aquela imagem está representando. Vamos lá. Jesus nem na cruz está mais. Mas então, nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os judeus, escândalo para os gentios. Só que o reino é ele no trono, não mais na cruz. A cruz hoje está vazia, o trono não. Mas não é o que São Paulo pregava, né? São Paulo pregava que nós pregamos a Cristo crucificado. Sim, porque pra gente não é vergonha, é a vitória da cruz. Porque o sacrifício dele redime a mim e qualquer outra pessoa dos seus pecados. É uma grande vitória, né? É isso que significa Cristo crucificado. Cristo na cruz não é uma derrota. Não é a derrota. Mas a vitória é consumada onde? No trono. E com a ressurreição. Não na cruz. Sem dúvida. Eu queria chamar a atenção para Mateus 19, versículos 18 em diante, em que a gente tem o jovem rico perguntando para Jesus o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Sim. E nós temos aqui, guarda, no versículo 17, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Isso aqui já é outra questão de discussão teológica. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem rico perguntou, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Onde que está aqui algo que é central na pregação dos protestantes? Não pode ter imagem, não pode ter imagem, não pode ter nada. Não está aqui. Se fosse algo tão importante, você falou que se tiver uma imagem já vai predispor a pessoa a cometer idolatria. Se fosse tão importante aqui, por que ele não falou das imagens? Ele citou os mandamentos e não colocou as imagens. Ariel, eu não falei só de imagens. Eu falei que se a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nós vamos adorar esta coisa. E sim, no caso do mancebo de qualidade, o ídolo dele era mamon, era dinheiro. Sim. Ele não queria se desfazer do dinheiro porque ele adorava o dinheiro. Então, a questão não é a imagem em si. Poderia ter imagem em si, A Igreja Católica tem imagem de vários mulheres e homens que vocês dizem que servem de exemplos e tudo mais. Ok, poderia beleza. Ter, então. Beleza. Todo mundo concorda aqui também? Paulo, Pedro, Maria, a Madalena, o Judas Bom, não Iscariotes, também servem de exemplo para mim. Sim. Mas eu não preciso de uma imagem. É que, assim, a imagem... A gente nem para me conectar com Deus nem para pedir coisas para eles. A gente pensa de um ponto assim, nós somos ilustrados, a gente consegue ler, entender e tudo mais. Só que imagina um índio aqui, a gente falou dos jesuítas, né? Os índios aqui que não sabiam nem ler e escrever, nem a língua deles dava para escrever. Foram alcançados pela pregação do mesmo jeito. E como é a pregação? Ele entra numa igreja, vê todas aquelas imagens pintadas de histórias bíblicas. Mas quando... É igual uma novela Ariel, da Record. Quando o padre Antônio Vieira chegou aqui... É a história da Bíblia. Quando o padre Antônio Vieira chegou, não tinha igreja ainda. Isso, então. Ele pregou sem imagem. É que eles pregam como der, né? E uma dessas coisas é, por exemplo, a arquitetura. E Deus precisa de imagem para convencer alguém? Deus se fez carne. Ah, desculpa, eu não vi aí que tinha acabado. Desculpa. Parabéns pela argumentação, é muito bom. Pode ir? Tudo bom? Tudo bem, Ariel. Meu nome é Nick. Prazer, Nick. Tenho 35 anos, sou autônomo e um entusiasta da fé e da pureza. Nossa, bonito. Cara, eu entendo que você faz imagens, né? Que você está falando sobre imagens, mas eu queria entender de você, né? O que essas imagens representam? Essas imagens, quando eu estou no meio do meu dia, por exemplo, trabalhando lá, ocupado, fazendo o que for, né? Cuidando da minha filha e tal. Quando eu olho para um cantinho da minha casa e eu vejo, por exemplo, Cristo crucificado, eu lembro que ele morreu por mim. E naquela hora eu faço uma oração para ele. Então é um memorial. Sim. Tá. Nas outras divindades, outros santos, né? Há divindade neles? Não. Não, nenhuma? Não, olha só. Na verdade, eles são partícipes da natureza divina, né? Segundo a segunda carta de São Pedro. Eles estão tão unidos a Jesus Cristo que já não são mais eles que vivem, é Cristo que vive neles. Quando a gente fala da vida de um santo, e a gente diz que ele é exemplo, não é que ele é bonzão, foi lá e fez tudo que Jesus mandou, não é isso. É que a gente sabe que Deus encheu tanto ele de graça que ele fez aquelas boas obras. Não é ele que fez aquilo ali. É Deus fazendo nele. Ter procissões para Maria, procissões são formas de lembrar o povo, né? Da missão de Maria, como que ela viveu. Então, porque uma busca para Maria de cura, de prosperidade, de alguma coisa assim. Por que há isso? Para pensar assim É uma veneração? É uma veneração que nós damos, sim. Então, a veneração é um ato religioso. A veneração de uma criança, a veneração é um ato... Você não conta histórias para uma criança? A veneração é um ato religioso ou não? A veneração é um ato religioso, sim. É um ato religioso? É reconhecer que aquela pessoa está cheia de Deus. Então é antibíblico, cara, que vocês estão praticando. Porque na Bíblia não tem um ato religioso para adorar imagens. Eles guardavam, por exemplo, as roupas de São Paulo. Nós temos aqui em Atos 19. Agora, se a veneração, né, ela não é um ato bíblico, é um ato humano. Não, vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos. Atos 17, 29. Olha aí pra gente. 17. É o versículo em que nós temos São Paulo com a... 29. Atos 17, 29. Versículo 29. Não é esse que eu queria mas eu queria que você lesse ele pra mim, por favor. Vamos ler aqui. 17 e 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Tá, mas você acha que eu penso que um crucifixo é o próprio Deus? Você realmente acha isso? Eu tô falando assim, há um diferencial em ser arte. Então, exemplo, a parede preta é um estilo de arte, né? E ter as imagens, como você falou pro outro ali, é uma arte. Eu concordo com você. Mas, quando há uma veneração, uma divindade, algo que eu busco achar nele ali, cara, é antibíblico isso. A parede preta... Guardai-vos dos ídolos. Como você se guarda dos ídolos? A parede preta e a luz piscando causa na pessoa euforia. Ela nem consegue sempre ter recolhimento. Por exemplo, os caras são da transmissão aqui, né? Todo mundo da transmissão aqui, né? O preto na transmissão não ajuda, não auxilia nas luzes, na fumaça, nas outras coisas? O pessoal que tá lá não tá pela transmissão. Lógico que tá, pô. Porque aconteceu as paredes pretas depois que houve a transmissão, que foi depois do Covid. Ali começou a ter as paredes pretas. Mas não é isso. Na verdade, isso é um fenômeno das mega churches nos Estados Unidos, que tem até pastor voando. Eu recomendo que vocês pesquisem aí. Já
já chega no Brasil aí. Mas aí você tá colocando todo mundo no mesmo pacote, né? Então eu posso colocar um exemplo. Mas esse é o problema da reforma protestante. Então eu posso falar que todo católico todo católico é pedófilo? Todo católico é pedófilo? Esse é o problema da reforma... Todo católico é ladrão? O problema da reforma protestante é esse. Todo católico é gay? Você tá dizendo, se alguém não segue a doutrina da igreja, isso não vira doutrina. É um mau comportamento. Mas não é doutrina da igreja. Acabou? Eu achei que tinha... Eu também achei que tinha acabado. É que ela tava com a mão levantada ali, achei que tinha... Eu vou trazer para você até aqui o Atos 15, né, que é o período em que pagãos estão se convertendo para o cristianismo lá em Antioquia e os apóstolos se reúnem porque tinha gente dizendo, eles não estão seguindo a circuncisão, que é uma coisa do Antigo Testamento que tem que seguir. Então a gente precisa que eles se circuncisem. Tem o Concílio de Jerusalém... Por que eu não acho os apóstolos... Deixa eu concluir o argumento. Por que eu não acho os apóstolos fazendo a imagem de Jesus? Deixa eu concluir o argumento. Não há. Em Atos, porque eles não eram artistas, eram pescador. Mas ele podia pedir pra alguém fazer, pô. Porque quem faz são realmente as pessoas que fazem. Cesareia, o primeiro historiador da igreja, diz que sim, que já havia pinturas de Pedro e Paulo e esculturas de Jesus Cristo em Cesareia de Filipe. Você está falando de história, não é da Bíblia. A gente já discutiu na primeira vez que a Bíblia não é a única autoridade. Atos eu acho 15. Valeu, mano. Valeu. Pode ir? Vamos lá, cara. Eu acho que na realidade não pode fazer a imagem. Você é teólogo e apologeta, você vai saber teólogo eu não sou. Melhor do que eu. É um pouquinho do outro, né? Tem o texto, não farás imagens, nem do que está acima, nem do que está abaixo. No Antigo Testamento, é Êxodo... Sim. Êxodo 20. E antes de você ler, só uma pergunta honesta. Deus traçou a proibição. A proibição da... Enfim, venerar imagens e tal. E, na realidade, fazer, né? Já começa bem antes de venerar. Eu não sei onde que ele revogou esse mandamento. Eu estava mostrando, inclusive, antes da gente cortar, né, em Atos 15, tudo que é específico dos judeus que precisava continuar adiante, os apóstolos ali decidiram. Por exemplo, decidiram que não era mais necessário fazer a circuncisão, certo? Ou comer carne de porco, ou guardar o sábado. Tudo isso não aparece ali. Eu me refiro especificamente ao mandamento. Então, eles disseram, tudo da antiga aliança, que era específico dos judeus, que passa para adiante, está em Atos 15. Lá não tem nada de proibição das imagens. Então foi revogado. Sim. Por quê? Quando a gente vai para Êxodo 20, isso está na tradição oral. E lá, não aparece escrito, entendi. Então tá na nossa tradição oral. Aí como a Igreja Católica está par e passo, né? A tradição e a escritura. Mas na prática, mas a escritura diz isso. Engole a escritura. Não, segundo a Tessalonicenses 2,15, seguir todas as tradições orais e escritas. É tradição, por exemplo, falando da questão de imagem, só para prosseguir no raciocínio. Eu gostei que você trouxe... Eu gostei que você trouxe Êxodo 20. Nesse sentido de imagens, por exemplo, uma modificação que teve muito recente... tem um... O que aconteceu? Uma notificação low battery. Teve uma modificação recente que Maria agora não é mais corredentora. Não é assim. Cara? Não é assim. O que a igreja... Eu não é mais corredentora. Mas o que a igreja em algum momento disse dogmaticamente que Maria é corredentora? Sim. Quando? Sim. Isso tá no... Não é nem questão de intercessão. Isso tá no catecismo. A igreja não diz que a Maria é corredentora no sentido de... Para quem tem dúvida, vai no conteúdo do Mocelin que vai estar lá. A igreja não diz que Maria é corredentora. Com causa de salvação, né? Com causa de salvação, ela contribuiu, está junto com Jesus. Ela contribuiu como Abraão contribuiu, nosso pai na fé. Nesse sentido. Agora, eles todos Abraão fizeram é nosso Salvador também. Abraão creu em Deus, assim como Nossa Senhora disse o seu sim, pela graça de Jesus Cristo. Por que mudou isso agora se não era assim? Questão linguística, assim como, por exemplo, no século IX é definido a questão linguística do que é adoração e veneração. Mas se for uma mera divergência semântica, por que revogar? Você acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Isso foi definido com termos no século IV. Por qual posição da igreja? Porque teve divergência, né? Teve divergência, inclusive. Os arianos, hereges, foi perseguido por causa disso. Não teve papa perseguido por isso. E até uma outra dúvida. Eu sei até qual é a fonte que você está usando para isso. Quero que você leia a fonte. Você leu essa fonte? Calma aí, eu tô falando de outra coisa. Se um papa, que é a biografia de Santo Atanásio. Vamos voltar você tá citando uma coisa sem ter lido o negócio. Não tem nada de papa. Não tem nada de papa perseguido por arianismo. Eu não sou teólogo, já te falei. Afirma infalivelmente que Maria não é corredentora, mas antes afirmaram infalivelmente que ela é corredentora. Isso não foi definido nem infalivelmente antes, nem depois. O que a igreja sempre pregou é que Jesus Cristo é o nosso Salvador e nós somos cooperadores da graça de Deus. Nós cooperamos com Cristo. Como São Paulo diz em Colossenses, completo em minha carne aquilo que falta a paixão de Cristo. Isso não quer dizer que Paulo é o nosso Salvador, como ele mesmo disse em 1 Coríntios 3. Ele não morreu na cruz por nós. Mas ele tem essa graça, ele já não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Pela graça, ele coopera para que a redenção venha. Mas isso não faz dele corredentor. A igreja, ela purifica a terminologia. Eu vou te dizer mais. Se os termos no futuro forem diferentes, a igreja pode voltar a usar esse termo. Mas sempre com o mesmo sentido. As palavras elas vão mudando ao longo dos séculos. E a gente precisa entender o que eles entendiam naquele tempo. Isso você não cai no ecumenismo. Não cai no ecumenismo? Como assim?
a igreja se adaptar, o mundo ele não precisa se adaptar para caber dentro do que é a palavra de Deus. Fiz-me tudo para todos. A igreja, ela pensa... A igreja tem que acompanhar a modernidade? A igreja tem que falar de um jeito que a pessoa consiga entender o evangelho. Não, mas aí é mudar o evangelho. Não. Uma coisa é terminologia. É bom. Você se adaptar e ficar moderninho é bom. Não, calma aí. Eu posso falar a mesma coisa que Deus falou, por exemplo, para Elias. Isso que eu acabei de mostrar aqui, da passagem de Reis. Ele mostra que para encontrar Deus preciso de recolhimento. Isso não pode mudar. Agora, a palavra recolhimento nem existia nesse tempo, não existia português. Então as palavras vão mudando, mas o conceito é o mesmo. Isso é uma coisa bem fácil de entender. Né? O seu raciocínio que você colocou, ele fica muito em xeque essa questão de se houve mesmo uma revogação da proibição de fazer e de venerar. Inclusive, assim, não tem freio, porque, por exemplo, o último santo foi, salvo engano, foi o Karol Akutis, né? Que é o santo padroeiro da internet. Né? Como que seria uma oração para o santo da internet? Como que seria uma oração para ele? Porque ele recebe orações, né? É a mesma oração que a gente faz para qualquer outro santo e para Deus. A gente pede intercessão. A igreja demorou para canonizá-lo, então até então ele não poderia receber as nossas orações também. Em devoção privada, sim, mas você não tem certeza se ele está no céu. E ele ouve hoje as nossas orações. Unido em Cristo, sim. Entendi. Tá certo. Esse cara é bom, hein? Pode ir. Cadê minha garrafinha de água aí? Acabou o tema. Acabou o tema? Não, o quarto tema acabou. Que tema que é o próximo mesmo? Poxa, esse podia ter mais tempo. Eu tinha muita coisa para trazer também que não deu. Ele não tava... É muita gente pra aparecer. Ó, mas eu quero falar que a gente tá muito melhor do que o que eu assisti aqui hoje. 9%. O que tava aqui antes era um rapaz contra 25 feministas. E eu cheguei na hora que tava uma funkeira contra 20 policiais. Porque tem um lado desse cara aqui que ele tá meio... Tava uma funkeira contra 20... A mulher com o cabelo aqui, viu? É o quê? Você pode rezar pela conversão dela, né? Você sabe que ele segue ela. Não. Ah, é? Entendeu, né? Ai. A sua quinta afirmação. A quinta afirmação é: abrir a própria igreja não tem respaldo bíblico. Minha quinta afirmação é: abrir a própria igreja não é bíblico. Bem-vinda de volta. Obrigada, meu irmão em Cristo. Não abrir, como que é? Abrir a própria igreja. Eu vou abrir minha igreja. Não é bíblico. O que é uma igreja? É uma congregação de fiéis que amam a Cristo. Que tem fé em Cristo. Nós somos a igreja, nós somos o templo. Quando Jesus morre na cruz, ele rompe o sagrado geográfico. Não existe mais um local. Existe agora pessoas que têm o Espírito Santo. Para quem Paulo pediu para ser apóstolo? Paulo fez sucessores no lugar dele, né? Apóstolo de Cristo. Sim, escolhido por Cristo. De quem ele vem, não quem ele vem por Cristo, não por homens. Né? Mas Paulo é apóstolo, né? Como ele mesmo disse. Ué, mas o Papa também não é uma sucessão? Ele é sucessor dos apóstolos. Então. Inclusive, isso de Paulo, né? Paulo, ele é um apóstolo, e se a gente vai lá para a carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 18, Paulo, que ele nem precisava fazer isso, que ele recebeu direto de Cristo e está na época apostólica. E por que a gente não pode receber direto de Cristo? Pelo que aconteceu com Paulo. Ó. No capítulo 1, versículo 18, ele fala... Ele passou primeiro o capítulo inteiro dizendo que ele não recebeu isso de imposição de mãos, ele recebeu de Cristo. Exatamente. Versículo 18, ele fala... Depois de 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E o próprio Paulo questiona o Papa de vocês, né? Nós precisamos ter unidade institucional. É isso que São Paulo fez aqui. Mas é isso que nós temos aqui. E é isso que São Pedro fez também na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 15, em que ele diz que as cartas de São Paulo são escritura. Então não pode acontecer de ter uma Assembleia de Deus, de ter um presbiteriano, de ter um batista e parede preta. São liturgias. Parede branca não é só liturgia. É liturgia. Isso que liturgia é se eu vou celebrar em latim, em português, se vai ser de um jeito ou de outro. Agora, dizer, por exemplo... Igreja, olha só. Inclusive tem igrejas que dizem que só eles são salvos, por exemplo. Tipo a sua. A sua, só você é salvo. A igreja não fala que só nós somos salvos. Nós aqui somos todos rebeldes. Não, você nasceu católica? Nós todos aqui somos católicos, porque a palavra católica é uma igreja mundial. Romana? O que nós rompemos com a igreja, com o Império Romano. Eu não falo isso. Você acha que nós somos um espantalho. Meus irmãos, a
gente só está falando uma coisa. Lutero nunca quis abrir uma igreja. Lutero quis resgatar a igreja verdadeira, a igreja primitiva. A primeira igreja não nasceu em Roma, nasceu em Jerusalém. No dia de Pentecostes estavam todos... Isso tudo é espantalho que você está colocando. Porque na Atos época... 2? Atos 2 é espantalho? Teve mais alguma tentativa? Você falou de Lutero. Você falou de Lutero. Onde há Você está vindo aqui para fazer debate ou discurso? Mas não é minha vez de falar? Você trouxe a pauta, eu tô falando. A gente tem que debater. É um com o outro. Então posso falar? Posso falar, você falou 3 minutos e meio seguidos. Nem falei, parece que foi 10 segundos. Foi muito tempo. Então, o que eu tô dizendo é, você falou de Lutero. Teve mais alguma tentativa de reforma na época de Lutero? O cristão verdadeiro está sempre se reformando para trazer a palavra para o centro. Toda vez que a nossa fé Teve mais alguma tentativa na época de Lutero? A nossa fé passa... A Bíblia é inerrante? Sim. O homem é inerrante? O homem não. Aqueles que estão... O homem é inerrante? O homem não é inerrante. Se a Bíblia é inerrante, o homem não pode estar acima de algo que é inerrante. Mas já tá... E qual que foi o respaldo bíblico que nasceu a Igreja Católica? Sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Pum! Sim. Igreja Católica nasceu. Não é só isso. Toda a vida de Cristo é a fundação da Igreja Católica, né? E a gente diz que, especificamente, é no ato de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles passaram a falar todas as línguas. Todas católica, né? É uma igreja universal, uma igreja que abarca todos. No seu Instagram... Você falou que uma resposta, voltando só um pouco, uma resposta para a idolatria era também os anjos, os arcanos em volta da arca. Sim, Êxodo 25. E você sabe que muita coisa na Bíblia é simbólico. Eles representavam a guarda da santidade de Deus. E os católicos usam muito também João 3, 14 e 15, onde Jesus se compara a serpente de bronze. Números 21, dizendo que assim como a serpente foi levantada no deserto, ele precisava ser levantado na cruz para que todos crescem nele. Sim. É que isso é idolatria? Esses versículos que eu uso é para mostrar que a proibição, até mesmo no Antigo Testamento, não era uma proibição de ter qualquer imagem. A propósito, vou trazer uma coisa aqui para vocês. O Templo de Salomão era cheio de figuras de quê? Era figuras de bezerros, era de árvores e tudo que era oferecido a Deus. Pois bem, no Novo Testamento a gente não oferece bodes e carneiros para Deus, né? O que a gente oferece é o próprio Jesus Cristo e os seus santos que estão sofrendo com ele. Inclusive, então, são uma informação. Vítimas, os mártires enfeitam as nossas igrejas hoje em imagens, como no Antigo Testamento. São Jorge, quem vocês idolatram, você sabe muito bem o motivo da morte dele. Foi não se negar a adorar os deuses romanos. Sim. E por que ele é usado hoje em dia como idolatria para tanta... Tem a oração para São Jorge. A primeira coisa, está mudando o tema aqui da nossa conversa. A gente poderia falar mais sobre isso, eu até tinha mais coisa para trazer, mas esse não é o tema. O tema que a gente está debatendo é se eu posso chegar e abrir a minha própria igreja. A sua colega disse que todos somos a mesma coisa. Bem, mas entre os protestantes mesmo tem uns que acham que os outros vão para o inferno. Então não pode ser a mesma igreja. Mas aí que tá, você generaliza na parede preta. Eu sou contra a parede preta, eu sou contra as luzes. A minha igreja não tem isso. Mas esse é o grande problema. Nosso Senhor Jesus Cristo, algumas quando estava no Horto das algumas Oliveiras... é oba-oba, beleza. É só procurar uma igreja protestante séria. Não voltando àquele tema, a questão da parede preta, só tendo um texto aqui... Gostaram da parede preta. Não, Hillsong... Hillsong... Ninguém vai em parede preta a propósito, né? Que pena. Hillsong, 1993, na Austrália. Foi a primeira igreja que começou a trabalhar com isso, né? E a outra questão também, que você falou que diverge porque é preto, você estudou em Israel, né? Sim. Você já participou de alguma festa de Bar Mitzvah? De Bar Mitzvah, nunca. Você devia participar, que você ia se escandalizar. Por quê? Porque é uma festa muito festeira, levantam cadeiras, brincam, muito verde, esse é o grande problema da gente pegar os judeus de hoje e usar como fonte de inspiração para nossa liturgia. Já foi em alguma festa de Sukkot também? Só fui a festa de Ano Novo. Mas você já foi em Sukkot? A propósito, era uma festa que era bem tranquila, né? A gente ia lá, todo mundo trocava de roupa, sentava para comemorar você ia escandalizar também. Mas indo ao tema aqui... Quando você falou que não teve mais, além de Lutero, quem abriu... mas olha só, gente, esse é o grande problema de conversar com os protestantes. A gente está falando, posso abrir a minha própria igreja? Eu posso falar a igreja do Ariel, palavra da vida do Ariel, posso abrir? Tá, só pegando o contexto que você falou de Lutero que parou por ali, né? John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, William Tyndale, você vai citar milhares, o próprio John Huss... Divergiu também, eu posso colocar um monte de pessoas aí também. É um problemão, que Nosso Senhor falou, que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Mas divergindo do que estava estabelecido, que seria a questão da Igreja Católica. Não, o Zwinglio, Calvino e Lutero têm divisões tremendas entre si.
Inclusive, Jesus fala, pelos frutos conhecereis a árvore, né? Vereis se é boa ou não. Por que você acha que, por exemplo... na primeira geração de protestantes já teve toda essa briga? Por que lê? Cada um abriu sua igreja? Bíblia, por que se fazia as missas em latim? Eu vou te falar de outra... Eu perguntei pra ela, não trouxe, mas assim, tem outros reformadores dessa época que as pessoas falam um pouco. Que é Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola. Eles são reformadores, porque eles viram que havia uma depravação moral na época deles, assim como São Paulo viu que havia na comunidade de Corinto. Essa depravação moral era dentro de uma questão religiosa? Era por não seguir a disciplina religiosa. Eles corrigiram isso. Está uma conversa meio de doido aqui, né? Vamos... Alguém não foi ainda, quer participar? Todo mundo que queria já foi. Não, vocês não vieram ainda, pô. Eu quero ir. Boa. Você quer ir? Pronto, deixa eu Tudo bem? Eu sou a Duda. Tudo bom, Duda? Tudo. De qual igreja você é? Eu sou da Batista também. Ah. Na verdade, eu vim porque eu tô um pouco confusa com essa fala. Qual? Da questão de, por exemplo, abrir a própria igreja não é bíblico. Isso. Vou pôr um exemplo. Tá. Vamos supor, a gente tem a questão de cumprir o ID. Então, eu tenho que ir de anunciar o evangelho. Perfeito. Não sei. Fui para um país diferente, um lugar diferente, um estado diferente, E cumpri o ID lá, mas eu vi que surgiu uma necessidade de, naquele local, ter uma igreja. Sim. Qual que seria a problemática disso? Isso aconteceu até entre os católicos, tá? Por exemplo, na evangelização do Japão, que quase deu certo, né? Depois a perseguição foi muito grande, felizmente. Até hoje o cristianismo não é muito forte no Japão. Existem comunidades afastadas, até na Amazônia existe isso também, né? De gente que está em comunhão com a igreja católica, mas infelizmente não podem, por exemplo, ter um padre ainda. Chega um momento em que a gente manda, igual o São Paulo falou aqui, que ele foi pregando o evangelho e 3 anos depois ele foi ver a Pedro. Certo. O que a gente não pode é alguém ir fazer o ID e pregar outra coisa, que é o que aconteceu em Atos 15. Outra coisa diferente do que os católicos pregam, então. Esse seria o seu Outra coisa diferente do que a gente recebeu dos apóstolos. Eu, como católico, vou dizer que tudo que a gente tem, a gente recebeu dos apóstolos, né? Na tradição oral e na escritura. Tá, então... Quem quer ver que realmente a escritura não contraria nada do que a igreja faz, é só acessar meu YouTube e meu Instagram que vai ver. Tá, mas então vamos retornar aproveitar e fazer uma publi aqui. Algumas falas antigas, porque eu vejo que em alguns temas você colocou em 2 temas. Não é bíblico, não é bíblico. Primeiro sobre a parede preta, que foi uma grande pauta, né? E agora esse, não é bíblico. Sim. Mas eu também ouvi de você aqui coisas que não são bíblicas. Por exemplo? Por exemplo, eu sei que vai ser um exemplo chulo, gente. Desculpa, mas é só um exemplo, tá? Tudo bem. De uma coisa que me pegou assim, quando abordaram a questão da bebida, aí colocaram também ali no pacote a questão do fumar. Sim. E aí você disse que não vê problema nisso, que você fuma uma vez por mês, por exemplo. Sim. Isso também não é bíblico. Mas nem tudo tem que estar na Bíblia, né? Então, e aí? Mas a parede preta e a luz piscando... Gente, não, olha só. O pessoal... Não. Pessoal realmente eu fiquei confusa. 1 Coríntios 14 contraria o que está escrito, o que eles fazem nessas igrejas. Fumar não contraria nada do que está aqui nas escrituras. Então a sua questão... Agora, o vício, sim. Mas então a sua questão... Não tô falando do tema parede preta, é só uma pergunta. Olha só, eu sei que tem gente que é viciada em tabaco e tudo mais. Essas pessoas não podem fumar. E se você tá perto de alguém que é viciado, você também não pode fumar, por caridade. Agora, eu não posso dizer, porque a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Eu não posso falar que é sempre errado, porque isso não é verdade. Entendi. Entendeu? Deu? Obrigado. Valeu. Gente, eu vou contar pra todo mundo que chama de A Bela que tá perto vai chegar antes, ó. O meu é rápido, eu prometo que é rápido. Mas vamos debater, não vai ficar só monólogo. Não, eu vou pedir pra você ler pra mim. Você pode ler pra mim, por favor? Não, que a gente tá num debate aqui, Segundo Timóteo, é um debate bíblico, né? Se a gente exclui o debate da Bíblia, aí vamos debater a opinião. Não é pra ditar coisa, né? Aí não é um católico contra o evangélico, é você, a sua opinião contra a minha opinião. Você quer que eu leia Timóteo? 2 Timóteo 2, 1 e 2. Segunda... É só contextualizar por que eu pensei nesse texto. Você falou que só os apóstolos ali teriam autoridade de ensinar. Já que a gente tá em 2 Timóteo, 2 Timóteo 1, 6. Lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Correto. Timóteo tinha autoridade em Éfeso. Pastor tem que ser ordenado também. Mas de quem ele recebe a sua ordenação? Vamos lá, lê 2, 1 e 2. De quem ele recebe a ordenação, o pastor? 2, 1 e 2 vai responder. Capítulo 2. 1 e 2, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis,
que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sensacional, sucessão apostólica. Olha só, o apóstolo Paulo falando para Timóteo que ele deixou para cuidar da igreja que ele abriu. Ele tá defendendo a igreja católica. Que o Timóteo tem... calma aí. O Timóteo era apóstolo? O Timóteo é sucessor de apóstolo, exatamente. É ancião, presbítero. E o que o Paulo tá falando aqui? Timóteo, confio que eu te ensinei a homens fiéis que ensinem a palavra. Mas é exatamente então homens fiéis podem abrir igreja e pregar a palavra. Muito bonitinho você pegar um versículo e tudo mais. Esse versículo, inclusive, nos favorece os católicos. Se você for para a primeira, para o capítulo 1 e versículo 6, o que São Paulo disse é que o dom que há nele, que é esse dom de pregar a palavra, foi dado a ele por imposição de mãos. Exato. E se a gente for para a carta a Tito, que é logo depois, o capítulo 1, versículo 5. Te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleças presbíteros como te mandei. Tá. Então, eu ia perguntar quem faz a imposição de mãos. Sim. Não é 3 vezes. Tem quanto tempo aí? Tem muita gente querendo participar. Quase. Gente, tem 3 minutos. Se eu contar, ele tá em vantagem pelo... Decide entre vocês aí, pô. Não, vai. Não, bem, vai. Tem que repartir o tempo agora. Não, dá sim. Bom, a gente não vai fugir muito do tema, né? Vamos pro tema. Isso. Concordo. Não que eu discorde da minha denominação, ou eu vou lá, posso abrir em discordância com as pessoas, né? Em descomunhão com as pessoas. Mas você tem no texto bíblico a livre pregação do evangelho. O que nós temos, por exemplo, são as igrejas históricas. Até a Assembleia de Deus agora, o pentecostalismo já está se tornando, né, uma igreja centenária. Nós temos a livre pregação do evangelho e nós temos plantações de igrejas. Quando a gente olha para Lucas, livro de Lucas que fala muito do Espírito Santo, né? E Atos dos Apóstolos. Fala muito da instituição que Jesus fundou, muito bom. A gente vai falar que a igreja, ela não está subordinada à vontade, por exemplo, dos apóstolos, nem daqueles que pregam o evangelho. É verdade. Mas sim do Espírito Santo. Sim. Você tem, por exemplo, Filipe. O texto diz, agora, não lembro, acho que é Atos 7. Não, no início de Atos dos Apóstolos, quando ele prega para o eunuco. O texto diz que Filipe, por exemplo, foi impelido pelo Espírito Santo. Sim, concordo. A encontrar com um eunuco, um etíope. Esse etíope ouviu a palavra, ele olhou e falou assim, o que eu posso fazer para ser batizado? E Filipe diz, você crê, você aceita e você crê. A partir do arrependimento ele creu. E ele foi batizado. Não pode deixar de fora. Vamos lá. Também. Agora vamos lá. A diferença do sola escritura e para algumas outras questões, né? Por exemplo, existem alguns relatos históricos que aquele etíope, aí é da história, não tá no texto bíblico, tá? De que aquele etíope, ele inclusive foi um dos primeiros. Ele foi um dos primeiros. Mas a diferença é que a gente não toma a tradição católica como dogmática acima do texto. São Paulo vai lá, vamos lá. Felipe é transportado e prega. Por aquele homem que foi impelido pelo Espírito Santo. Sim. Dependente do Espírito Santo, ele ouviu, foi batizado e a história narra, alguns historiadores narram de que aquele homem foi um dos primeiros a pregar na Etiópia e chegar lá, enfim, na África. Inclusive uma igreja que hoje usa incenso, intercessão mas a diferença é que a tradição oral e a tradição que a gente tem escrita dos apóstolos está na onde, Oriel? Tá na Bíblia e na tradição oral. Não, tá no texto. O que a gente tem de tradição dos apóstolos está no texto. Não tá só no texto. Tá no texto. Isso na Bíblia, não tem lugar nenhum. Tá no texto. Isso não tá na Bíblia. Mas tá no texto. A tradição oral isso que você falou, não tem isso que você falou não tem na Bíblia, e o que tem na Bíblia é dizendo que nem tudo tá ali, como eu trouxe no primeiro bloco. Mas aquilo que serve como regra de fé e prática tá na onde? No texto. Não tá. Deus não se fez letra. Deus se fez carne. Acabou? Tá. Vocês querem tirar ele daqui mesmo? 30 segundos. Não, Deus... Tá, mas aquilo, Jesus, ele inclusive... Não, peraí, continua ou não? Não, lá em Marcos, acho que é Marcos 7,13, diz que Jesus, ele invalidou a tradição dos mestres da lei, porque eles colocaram a tradição acima do texto. Você falou que o eunuco ele foi batizado e pregou, certo? Essa é a função do batizado. E o que aconteceu com Timóteo e com Tito? Receberam a imposição das mãos, são sucessores dos apóstolos, como nossos bispos na igreja. A imposição de mãos, ela não está acima da impelição do Espírito Santo. Porque ela é uma forma de impelição. Quem dirige não são os apóstolos, mas sim o Espírito Santo que dirige a igreja. Foi rápido demais, né? É que não dá para aprofundar muito, né? O negócio é... Mas é um bom gancho para fazer as pessoas pensarem.
Agora é você que vai debater? Opa. Eita! Solta a gravação aí. Pede o like pro pessoal. É o like pro vídeo aqui, né? Isso, pede o like pro vídeo. Galera, então já deixa o like se você gostou desse debate. E é isso aí, pra você que concorda ou discorda, pra você que tem a sua opinião também no seu comentário, é muito importante pra nossa audiência. Aproveita pra se inscrever aqui no canal quem não tá inscrito, tá? Eu sou o Júnior, host e criador do Redcast. Aproveita pra você que ainda não conhece o canal, acompanhar a nossa agenda, temos episódios todos os dias. E agradecer a participação de todo mundo, foi um excelente debate, tá bom? Parabéns pra todos. Muito bom. Isso aí, galera. Valeu.